13 até o versículo 17. Tá tudo certo aí, Maiara? Acharam? Eu faço uso da versão NVT, que é a mesma que será reproduzida no projetor. Então pode me acompanhar na leitura, caso você não trouxe Bíblia. Obrigado, Érica. Diz assim as Escrituras. Prestem atenção. Vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos a determinada cidade e ficaremos lá por um ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer. Ela aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos. E toda presunção como essa é maligna. Lembre-se de que é pecado saber o que deve fazer e não fazê-lo. Até aí, feche seus olhos e vamos orar. Me acompanhe, por favor. Deus, nós estamos reunidos mais uma vez diante de Ti. Estamos reunidos em comunidade, como igreja, para poder cultuá-lo, Deus. Nossa expectativa é de que o Seu nome seja engrandecido neste lugar, Pai. Seja exaltado neste lugar. Deus, o Senhor possa ministrar em nosso coração através da Sua palavra. Orienta e conduz a Sua igreja na verdade e pela verdade, Deus. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu preciso da sua atenção bastante redobrada hoje. É um texto que lida com alguns pontos de caráter bastante filosófico. Eu vou tocar em alguns pontos importantes e eu gostaria que você me acompanhasse. Recentemente, um importante escritor, Tim Keller, ele nos deixou, ele faleceu. Só que em contrapartida, ele foi alguém que contribuiu muito com a igreja cristã a partir de grandes obras. Muitos livros que Tim Keller escreveu. Você que está me ouvindo, eu recomendo comprar e ler qualquer livro de Tim Keller. Um desses livros, O Deus Pródigo, inclusive, foi um importante material que eu utilizei para minha tese da pós-graduação em Teologia do Novo Testamento. E numa parte desse livro ele fala o seguinte: dentre várias maneiras de vivermos a vida, o Keller ele destaca pelo menos duas maneiras. E aqui eu quero fazer um recorte com vocês da vida. Eu sei que ela é muito abrangente, existem vários pontos para poder tratarmos e lidarmos, mas o recorte que eu faço é um recorte que aponta para uma vida de alguém que planeja, de alguém que é cuidadoso em planejar os próximos passos. Quando Keller ele elenca essas duas maneiras de se viver, ele aponta para uma maneira antiga de se viver. E ele busca uma informação a partir do estoicismo. Os estoicos, os gregos do passado. Os estoicos diziam o seguinte: olha, a melhor forma de viver a vida é, dois pontos. Não se apegar com nada. Viver uma vida com pouco afeto nos outros e nas coisas. E ele vai explicar, o estoicismo explica por quê. Ele diz o seguinte, que vivendo dessa forma, quando algo lhe faltar, você não vai sentir, você não vai ter tanta dor, especialmente de perda, porque o seu coração ele não se relacionou de maneira profunda com as coisas.
Então, essa perspectiva de vida, que ainda é observada pelas pessoas do século XXI, vai nessa direção. Não se apegue com as coisas. Viva sem se apegar a partir do afeto. Porque se um dia isso lhe faltar, você não vai sentir. Em contrapartida, Keller ele vai dizer o seguinte: olha, tem uma outra maneira de viver e essa maneira se aproxima mais da nossa maneira, que é a maneira moderna. E ela vai na contramão do estoicismo. A maneira moderna de se viver é uma maneira onde nós, aqui eu aponto para o século XXI, nos relacionamos profundamente com tudo, com as coisas, com as pessoas. Nós colocamos muitas vezes o nosso coração nessas coisas. Nós colocamos as nossas forças nessas coisas. Nós colocamos a nossa energia, o nosso tempo, a nossa dedicação em tudo. E o Keller vai dizer o seguinte, ele fala, sabe qual que é o grande desafio dessa perspectiva de vida? É que quando uma dessas coisas lhe falta, o seu mundo desaba. Lembra que eu disse que eu estava fazendo um recorte da vida e apontando para uma vida de planejamento? E é justamente sobre isso que eu quero falar. Veja a conexão. Quem vive uma vida onde você está planejando cada passo, cada semana, cada mês, cada ano, e você espera de que esse planejamento dê certo, você está profundamente conectado com esse planejamento. Você tem ali seu empenho, você tem a sua energia, você tem as suas forças, em alguns casos você tem seu afeto. Só que quando esse quadro, esse planejamento, ele fura, quando o planejamento não dá certo, você vê o seu mundo se desfazendo diante dos seus olhos. Aquele curso tão sonhado parece ter escapado diante dos seus olhos. Aquele filho tão desejado depois do casamento parece ter escapado diante dos seus olhos. Aquele casamento perfeito parece ter escapado diante dos seus olhos. Aquele trabalho sequencialmente a uma vida de faculdade, sabe? Aquele sonho de você sair de uma universidade, ir para um trabalho, ganhar o seu dinheiro, e isso não acontece, você fala, parece que isso furou o meu planejamento. E como o século XXI tem o coração anexado a essas coisas, quando isso falta, o seu mundo desaba. Por que isso acontece? O Keller vai dizer o seguinte: essas coisas são para vocês, são para o seu planejamento, o que deveriam dar sentido à sua vida. Não tê-las, a sua vida é uma vida sem sentido, porque você não conseguiu fazer o que deveria fazer. O seu planejamento foi um planejamento que foi por água abaixo, porque afinal de contas você não alcançou o que deveria alcançar. Então, diante desse quadro, nós temos muitas pessoas que sofrem, que adoecem, que não sabem lidar com uma agenda que escapa da sua habilidade, da sua destreza. Uma agenda que escapa do seu controle. Amém, irmãos? Estão comigo no raciocínio? Cairo, mas planejar errado de forma alguma. Solano Portela, inclusive, um excelente escritor, professor no Mackenzie de teologia, ele vai dizer o seguinte: planejar não é errado. Errado é você planejar como se Deus não existisse. Isso é errado. As nossas agendas que escapam ao nosso controle tiram o nosso chão, porque você não considerou Deus quando você planejou.
a sua agenda, ela é uma agenda que não estava submissa à agenda de Deus, e por isso que o nosso mundo se desfaz, se despedaça, e com ele o nosso coração. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Deus, quantas vezes nós planejamos, Pai, o nosso futuro, desenhamos o nosso futuro, Senhor. E nesse futuro, nesse desenho, parece que o Senhor não foi considerado, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, pelo nosso egoísmo. Perdoa-nos, ó Pai, porque achamos que com as nossas mãos, Pai, iremos alcançar tudo. Corrige, Pai, e calibra o nosso coração, abra os nossos olhos, Pai, e os nossos ouvidos para uma melhor compreensão da vida, Senhor. Especialmente aquela que é vivida, Pai, sob os seus olhos, sob a sua soberania, Deus. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, diante disso, eu gostaria de pensar com vocês, olha aí o primeiro texto, o primeiro verso que nós lemos. O Tiago, nessa ocasião, ele está bravo. Alguns textos, os autores têm a tendência de repetir as palavras como sentido de ênfase. Quando você vê diversas vezes numa pequena perícope, várias vezes a palavra aparecendo, obviamente o autor quer dar ênfase nisso. Mas o Tiago não, o Tiago já abre essa sessão e ele fala o seguinte: prestem atenção. Ele coloca as mãos para o alto e fala: audiência, parem todos, me ouçam, prestem atenção. E ele diz o seguinte, olha, vocês que dizem, então ele está se dirigindo a um público, e ele fala o seguinte: hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano. Ali faremos negócios e teremos lucro. Tiago, ele chama atenção para um grupo de pessoas, veja que está todo no plural, iremos, faremos, que estavam vivendo uma vida, estavam planejando viver essa vida como se Deus não existisse. Essas pessoas, elas estavam desenhando um futuro, dizendo, olha, amanhã nós iremos a uma determinada cidade, a um determinado lugar. Nesse lugar, nós faremos os nossos negócios e ali nós teremos os nossos lucros. E veja que o Tiago, ele fala para prestar atenção porque ele entende que esse não é o melhor caminho. A prática corrente entre os leitores de Tiago de formular planos e falar deles sem levar em conta a vontade de Deus. Tiago vai lidar com esse público porque estes estavam fazendo planos, seja para um futuro próximo, Tiago vai usar o termo hoje ou no futuro, ou seja para um futuro mais distante, de que iriam para um lugar, de que ali fariam grandes negócios e teriam lucros, mas não estavam considerando Deus nessa jornada, nessa caminhada. Nós precisamos olhar agora para dentro do nosso escopo de planejamento, de vida, como nós estamos enxergando um futuro próximo ou um futuro mais distante, e se Deus faz parte desse seu futuro, dessa sua jornada. Ou se você está mais autônomo, se você está mais independente nessa sua jornada. Você vive fazendo como se tudo dependesse de você ou como se tudo dependesse de Deus.
nós, a partir de alguns estudiosos, vão dizer que a partir do ano 2000, especialmente o Brasil, né, embebido por uma filosofia americana, tem vivenciado e experimentado uma enxurrada de informação de que para você alcançar, né, uma vida de alta performance, esse é o termo utilizado, você precisa fazer as coisas como se dependesse absolutamente de você. O futuro está nas suas mãos, tudo está nas suas mãos. Se não der certo, a culpa é toda sua. E muitas pessoas entram e entraram, né, dentro desse universo, tentando desenhar um futuro perfeito a partir dessa super disciplina, desse super planejamento, dessa super dedicação. E lembra que eu disse para vocês que é natural que quem entra dentro dessa esfera, se porventura há uma falha nesse circuito, o mundo dessas pessoas desaba. Porque todo o seu empenho, toda a sua vida foi colocada nessas coisas. E veja bem, fazendo um grande parênteses aqui, não me entenda mal. Eu não estou defendendo que nós devemos nos dedicar. O desafio é o que o Solano Portela colocou em nossas mãos. É dedicarmos e planejarmos como se Deus não existisse. Amém? Vocês estão comigo? Vamos seguir o texto, o próximo verso. Combatendo já a primeira fala, o Tiago diz o seguinte: como sabem o que será da sua vida amanhã? É como se de um lado as pessoas estivessem dizendo assim: Tiago, amanhã ou depois nós iremos a uma cidade, lá nós iremos negociar e lá nós teremos lucro. E o Tiago olha para essa audiência e fala assim: peraí, como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer. Ela aparece por um pouco e logo se dissipa. Tiago está olhando para essas pessoas e está dizendo assim: mas que controle vocês têm do seu amanhã? Que autonomia vocês têm da sua vida? Como assim? Aí o Tiago ele vai fazer uso, e de maneira ímpar, do livro de Eclesiastes, o correleu, o pregador. E Eclesiastes, como Provérbios e Tiago, e vamos dizer o seguinte, gente, deixa eu falar para vocês. A vida, vou me utilizar aqui de Franca, tá? Não sei onde, se em todo lugar da cidade, quando vocês acordam nesse frio, uma neblina muito baixa e densa, né? Vocês estão vendo a neblina aí todo mundo, cedinho? Dependendo do seu percurso, você sai da sua casa, tem aquela neblina, né? Aquela densa, e em 5 minutos ela some, ela se dissipa. Quando o Eclesiastes escreve, ele faz essa inferência. Parece um sopro, rápida, passageira demais. E nem tudo ali você consegue pegar, você consegue apalpar. E o Tiago está dizendo o seguinte: olha, atenção, tomem cuidado, que a maneira como vocês têm planejado, a maneira como vocês têm pensado a vida, pode lhe trazer grandes problemas. E essas pessoas perguntam: mas por quê? Porque vocês não têm controle sobre a vida. Ah, é? E por que não? Porque ela é como um sopro, rápida, passageira demais. A inutilidade dessa forma de pensar
uma vez que os seres humanos não controlam a própria vida. Veja que muitas vezes corremos o risco, e isso se torna muito inútil dependendo de como nós nos envolvemos com algumas realidades da vida, porque mas são muitas as coisas que fogem, escapam do nosso controle e do nosso domínio. E por isso que é natural que eu e você tenhamos que lidar com situações que nós não esperávamos. E quando estamos lidando com situações que nós não esperávamos, irmãos, é aí que nós devemos entender desde o início que Deus sempre é e deve ser a base da nossa agenda, da nossa vida e assim por diante. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Olha o versículo 15, por favor. Tiago vai dizer o seguinte, né? Olha, afinal de contas, o que vocês devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Veja que se eu fosse pensar numa solução para isso que eu estou dizendo, nós deveríamos submetermos toda a nossa vida, e isso inclui aquele recorte que eu fiz com vocês, os nossos planejamentos, diante da soberana vontade de Deus. Esse termo, se você tiver com a Bíblia aberta, se o Senhor quiser, irmãos, não é uma falsa humildade de uma oração precária. Sabe aquela oração que as pessoas passam horas pedindo: Deus, abençoa a minha vida, Deus, cuida de mim, Deus, me ajuda, Senhor, eu preciso de recursos. A pessoa passa a oração sendo o centro e o alvo da oração. Aí chega no final da oração, para poder deixar ela equilibrada, e termina dizendo assim: mas se o Senhor quiser, tá? Porque, né, às vezes o Senhor não quer. Não é isso, não é essa a colocação de Tiago. Olha, Senhor, eu estou planejando ir com a minha família para Disney e ficar uma semana lá passeando. Eu preciso de alguns dólares para poder gastar, mas se o Senhor quiser, assim, né, estou à disposição. Não é isso, pelo amor de Deus, tá? Essa fala de Tiago é onde nós nos submetemos a nossa vida diante de Deus. Senhor, eu tenho desenhado um futuro, eu tenho, Senhor, trabalhado, eu tenho me dedicado, eu tenho caminhado. Senhor, cuida dessa agenda, cuida dos meus próximos passos. Senhor, aonde eu desenhei, que eu estou pensando ir, se não for bom, me tira desse caminho, muda-me desse caminho, ainda que doa. Nós não temos coragem de orar dessa forma para Deus, porque nós não confiamos na soberania desse Deus. E por isso que você quer que aconteça segundo a sua agenda, segundo a sua vontade. E nós temos a tendência de ficarmos bravos quando a nossa agenda é furada. Ô Senhor, o Senhor não estava em sintonia com a minha agenda? Teve algumas coisas que o Senhor não deve ter observado. O Senhor, né, o item 3 aí falhou. Não. Existem, irmãos, situações que Deus nos livra sem que nós saibamos. Aquilo que pareceria bom aos nossos olhos, talvez seria muito mal. E ao contrário, aquilo que talvez está sendo aparentemente difícil e ruim, pode ser algo bom. Vou abrir um parênteses aqui. Quem lembra de toda a história de José?
uma das histórias mais impressionantes das Escrituras. Lembra que José é vendido pelos seus irmãos para alguns viajantes e levam José. José ele vai morar no Egito, vai preso, toda uma situação que a gente fica lendo, tentando entender o que vai acontecer. E, em suma, nós entendemos que todos esses desafios foi para levantar José como governador do Egito, a fim de poupar a sua família de uma grande fome que viria. E chega num dado momento que os irmãos de José, aqueles que lá no passado o venderam, falam assim: ô irmão, nós queremos te pedir desculpas. E o que José responde, irmãos? Fiquem tranquilos. O mal que vocês tentaram contra mim, Deus transformou em bem. Irmãos, qualquer um de nós, olhando para uma situação semelhante a essa, ô Deus, que o Senhor, né? Não é isso que eu desenhei para a minha vida, não é isso que eu planejei. Olha o que está acontecendo, os desafios que eu estou enfrentando. Irmãos, quando nós colocamos a nossa agenda nas mãos do soberano Deus, nós estamos convictos de que tudo que vai acontecer é para o nosso bem. Amém? Olha o versículo 16, por favor. Diz assim, olha: caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos. E toda presunção como essa, ela é maligna. Olha que desafio, irmãos. O planejamento, ele tem, o bom planejamento, ele tem um desafio e nós precisamos lidar com ele. Se você é do tipo de pessoa que planeja bem, adequadamente, se esforça para que esse planejamento dê certo, para que as coisas aconteçam como a agenda, como esse planejamento, existe um desafio que você tem que lidar no futuro. E o desafio é o seguinte: você pode chegar no futuro e dizer o seguinte, sentado numa mesa com a sua família no domingo pela manhã, com os seus amigos, principalmente num dia de churrasco, e dizer o seguinte: tá vendo, meus filhos? Aquele ali foi formado em direito. O outro foi formado em psicologia. Tá vendo essa casa? Então essa casa, mais umas 3 aí na cidade eu tenho de aluguel. Tá vendo esse carro? Não, eu consegui. Sabe por quê? Porque eu planejei. Porque eu fui uma pessoa que agi bem. O Tiago está dizendo o seguinte, que essas pessoas podem, num dado momento, bater no peito, de maneira orgulhosa, o texto diz, dizerem, chegaram aonde estão, por conta de uma vida bem planejada. E Deus normalmente não aparece nessa história. Deus, ele não é relacionado como uma pessoa importante nessa história. E Tiago, ele dá muita ênfase, ele fala assim, olha, caso contrário, se vocês não pararem para entender que é Deus que está fazendo as coisas, vocês estão sendo orgulhosos em seus planos pretensiosos.
mas eu conquistei as coisas com muito desafio. Irmãos, eu sei disso. Eu sei que tudo que nós temos e tudo que nós temos conquistado é com muito desafio. Contudo, irmãos, quando nós entendemos que a nossa vida, a nossa agenda, os nossos esforços, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, a nossa família, o nosso trabalho, quando tudo isso está sob a soberania de Deus, irmãos, nós só temos que parar e agradecer, porque tudo veio das mãos de Deus. Então, é um lugar, é uma mesa que nós deveríamos estar ali, passando horas agradecendo pelo cuidado misericordioso de Deus e o quanto Deus é bom. E muitas vezes nós estamos batendo no peito e dizendo o quanto nós somos bons e nós não precisamos de Deus. Esse é o desafio. Por isso que eu disse no começo para vocês que eu sou uma pessoa que defende aquele que vive de maneira organizada, que planeja, que se esforça para que tudo dê certo. O ponto baixo é quando você vive dessa forma e planeja dessa forma, como se Deus não existisse, como se tudo dependesse de você. E com certeza você vai chegar no momento da sua vida que você vai se assentar com algumas pessoas e você vai passar horas falando do quanto você é bom, o quanto você é inteligente, o quanto você é esperto, o quanto você conseguiu, o quanto você fez, o quanto você é. E Deus não faz parte. Ele não entra na sua fala. E isso é triste. Só que são esses que normalmente, quando tem um furo na agenda, não sabem o que fazer. Lembra que eu disse para vocês que essas pessoas, quando lidam com uma falta o mundo desaba, essas pessoas perdem o chão. Essas pessoas não têm forças para conseguir caminhar. Essas pessoas não conseguem muitas vezes sair de um quarto. Essas pessoas muitas vezes não encontram mais sentido na vida. Essas pessoas, baseado em algumas pesquisas que eu já falei com vocês aqui no passado, entram num estado profundo de depressão. Essas pessoas vivem uma vida profundamente difícil frente à falta de 2 pontos, de acordo com o que você está vivendo. Porque toda a sua vida só faz sentido se você tiver essas coisas. Quantas e quantas pessoas eu e você nós conhecemos que lidam com situações desse tipo e o mundo desaba. E isso acontece porque concentramos o nosso foco, a nossa agenda, a nossa energia no lugar errado. Amém? Quando você entende que a terceira via, segundo o Tim Keller, é viver uma vida onde entendemos que Deus é aquele quem sustenta todas as coisas, ainda que nos falte algo, irmãos, em Cristo Jesus nós temos tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos. Mas eu planejei e minha agenda não saiu como eu planejei. Continue fazendo o que precisa ser feito. Continue caminhando. As coisas podem até ter escapado do seu controle, mas jamais escaparão do controle de Deus. No momento certo, você vai entender aquilo que precisa ser entendido. Eu vou dar um exemplo utilizado pelo Mateus num dado momento. Alguns artesãos fazem aqueles tapetes, né? Todo desenhado, e a pessoa vai fazendo aqueles pontinhos e vai, normalmente os indianos fazem, né? Aqueles tapetes gigantes e desenham, né? Começam o tapete ali nos primeiros pontinhos. Na cabeça daquele que está fazendo desse tecelão, tapete, já tem o desenho final
do tapete. Ele já sabe como o tapete vai chegar, o fim dele, a estampa que vai ter. Só que muitas vezes nós que não entendemos nada de tapete, e nem o desenho que está na cabeça do tecelão, enquanto ele faz aquele desenho, nós olhamos e o que será que vai sair disso? Qual que é o final disso? E são várias horas, dias, meses, anos fazendo um tapete. E quando chega ao final e expõe aquele tapete, a gente se surpreende, né? Com tamanha beleza, criatividade. Irmãos, muitas vezes nós estamos numa fase em que nós estamos olhando para Deus, fazendo a gestão da nossa vida, cuidando de nós, e nós não entendemos nada. Nós temos uma visão muito míope daquilo que Deus está fazendo e construindo na nossa vida. O que eu digo para vocês nesse momento é: descansem, submeta a sua agenda à soberania de Deus. O final, com certeza, vai ser lindo e vai te surpreender. Mas descanse. Se às vezes na sua agenda tiver um pontinho a mais, um pouquinho mais de amarelo, um pouquinho mais de verde, e o grande tecelão trocar essas cores, não se preocupe. Ele sabe o que está fazendo. Descanse. Eu sei que você entrou por aquela porta, às vezes com um grauzinho de ansiedade no coração, preocupado com as coisas que irão acontecer amanhã, durante essa semana, durante esse mês. Às vezes a sua agenda já vem tendo uns furos, talvez terá outros, e você está aí desesperado, ansioso, cheio de ferida na mão. Descansa. Ele sabe o que está fazendo. Você talvez não está enxergando o tapete todo, mas Deus já fez, e é muito bonito. Vamos encerrar. O versículo 17 diz assim: lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Aqui o Tiago ele encerra dizendo o seguinte: é importante que vivamos uma vida de obediência, e ponto final. Cairo, então eu não posso assim planejar sem Deus? Não, não é legal, porque muitas vezes planejar sem Deus, você não vai obedecê-lo como deve obedecer. E veja que isso tudo o Tiago já falou várias vezes para trás. Olha aí, volta um pouquinho, por favor, no capítulo 4, a parte B do versículo 16, ele diz o seguinte: olha, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças ao humilde. Veja que há pouco Tiago estava falando de novo: olha, se você continuar vivendo dessa forma, seu coração é um coração presunçoso e orgulhoso. Tiago ele está insistindo com esse público: chamem atenção. Ele fala: peraí, todo mundo, para aí. Vocês estão vivendo uma vida como se Deus não existisse. Seus planos não estão considerando Deus aí. E ele encerra dizendo o seguinte: olha, saber o que precisa ser feito e não fazer é pecado. E veja que aqui é o seguinte: é pecado porque se você que tem caminhado com Jesus entendeu que você está vivendo uma nova vida, essa é uma nova vida onde Ele é o Senhor e você é o servo, você não está obedecendo esse Senhor, está vivendo autônomo, independente, como se Ele não existisse, é pecado. Isso não é bom. Só que como filhos, né?
fazendo uma analogia aqui, eu sou pai, tenho um filho de 10 anos, é natural, quando os nossos filhos não seguem, né, a instrução que nós pais nós damos, e o planejamento deles fura, eles vão, né, voltam lá com aquela cara, como se nada tivesse acontecido. Pai, você me ajuda? Eu não estou conseguindo fazer. Eu não estou conseguindo ir pelo caminho. Eu não estou conseguindo. Irmãos, nós somos iguais. Nós queremos autonomia, nós queremos independência, nós queremos fazer as coisas com a nossa própria mão, nós queremos se utilizar e bebermos somente da nossa expertise, da nossa capacidade. Só que quando tudo isso fura, Deus, o Senhor podia tanto me ajudar nessa, né? Deus, o Senhor podia tanto me dar uma mão, preciso tanto do seu cuidado nesse momento. Com a maturidade que nós temos, ou deveríamos ter, irmãos, deveríamos no mínimo chegarmos diante de Deus assim, meio que envergonhados. Lembra quando o filho pródigo está voltando para casa e ele volta fazendo aqueles planos na cabeça? Nossa, eu vou chegar diante do meu pai. Nossa, mas o que eu falo? O que eu devo falar? Não, eu vou falar isso. Não, mas né, nós deveríamos chegar assim, Senhor, eu sei que... Por isso que eu disse que é pecado. Você pode até viver uma vida que a palavra pecado não caiba. Cético. Você está vivendo autônomo, independente. Como se Deus não existe, o termo pecado não cabe dentro dessa realidade. Agora, ele vai fazer sentido se nada der certo e você voltar. E como resolução desses problemas todos, você buscar ajuda em Deus. Aí o pecado faz sentido. Aí o termo pecado faz todo sentido, porque você estava vivendo uma vida, a sua agenda, os seus planos, como se Deus não existisse. Buscando uma vida onde a lei é formada por você. Isso que quer dizer autonomia. Independência. Aí quando fura, o seu mundo desaba. E se uma das soluções para esse mundo que desabou for buscar ajuda em Deus, aí o termo pecado faz sentido. Seu mundo desabou porque você feriu a soberania de Deus com seus pecados. É por isso que você precisa fazer o que é certo, para que ainda que você venha passar por algum desafio, você está convicto de que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar.